Os ladrões, na hora noturna, quase no instante da alba, ouviam um grito a que outros muitos se foram sucedendo. Era um ladrão que, surpreendido no recesso da casa de um homem, se pusera a fugir. Ouvi que corria nas trevas e que o perseguiam. E enquanto a noite ia reencontrando o seu reino de silêncio, enquanto a noite voltava à sua impassível grandeza, tornado insone, pus-me a pensar na raça dos ladrões, na raça que pertencia ao ser a quem certamente procuravam naquela hora como um bicho, caçado através das ruas. Misteriosos são os venturas, mártires e peregrinos, navegantes no mar da miséria, conhecem todas as solidões e todos os silêncios. Respiram mal nos dias de primavera, quando desabotoam as flores e a doçura envolve as árvores, as coisas e os céus. Misteriosos são os ladrões, quem os compreende e ama neste mundo e quem lhes perdoa. Mais respeito e melhor acolhida encontram os que roubam a vida aos seus semelhantes, os assassinos de mãos geladas ou os assassinos coléricos. O ladrão é o pirata da miséria, é a miséria em estado de revolta, é a miséria atuando a miséria interrompida na sua estagnação, no seu imóvel deserto, por um vento vivo de aventura. Os ladrões são seres estranhos, parecem-se com a noite, são filhos pródigos que abandonam o país da miséria e vêm habitar o mundo dos vivos. São pássaros cujo ninho natal se oculta nos galhos nus das árvores mortas do país da miséria. São pássaros da miséria, ávidos de longos jejuns, que entram pelas janelas dos lares dos homens. São pássaros de plumas cinzentas, tão extraordinários aos olhos da infância, tão brilhantes, tão sedutores aos olhos da infância, e tão desdenhados, tão maltratados pelos adultos, pelos donos de tesouros, mas tão mágicos e cheios de mensagens, tão ilustres e representativos da miséria sobre a face da terra, aos olhos dos poetas e dos viventes. Perseguidos e ousados, agindo nas trevas, os olhos oblíquos, os pés pisando de leve, habitados pelo pavor permanente do despertar dos homens, os olhos baixos fixando sempre objetos ausentes. Volteis os ladrões, filhos de uma raça antiga, de uma raça perseguida desde o aparecimento do homem sobre a terra, de uma raça de dissimulados e de injustos ladrões, de uma raça massacrada, esquartejada, deprimida e glorificada também, sim, glorificada e exaltada, de uma raça honrada na hora da maior glória do homem, levantando a cabeça para que os nossos olhos alcancem o mais alto ponto atingido pela nossa espécie, vemos 2 ladrões crucificados. Eis Jesus Cristo pregado na cruz, e o acompanham na solidão do suplício 2 condenados. São 2 ladrões. As cruzes são irmãs, feitas do mesmo tamanho e do mesmo madeiro. Apenas distingue o Salvador do mundo dos seus companheiros as palavras com que o desprezo o designou e que dizem: este é o rei dos judeus, o que significa a estar quem se intitulava rei dos judeus, quem se exibia como se rei fosse, quem pretendia enfrentar o poder temporal e o poder religioso como um rei. Entre o grupo composto pelo Filho de Deus e os ladrões, se formara, depois de executada a sentença, um muro de silêncio,
que separava os condenados do resto do mundo. Os centuriões já se tinham afastado, os últimos curiosos haviam regressado aos seus lares. Depois de tantas emoções, os próprios discípulos velavam de longe. Na verdade, havia uma grande decepção em todo. A aventura tivera um pobre desfecho vergonhoso. Não havia mais nada a fazer. A esperança agonizava numa cruz cercada por ladrões. O que fora uma luz estranha e gloriosa se apagara no Calvário. Os ladrões começaram a debater então com o Cristo o problema dos seus destinos. O chamado mau ladrão reclamava providências, desafiava o Senhor, pedindo-lhe milagres. Solta-me daqui, livra-nos deste suplício, prova que és quem dizes ser. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós outros. E não fazia nada demais o mau ladrão, senão repetir o que ouvira o dia inteiro, o desafio do povo que só ama os vitoriosos, os que dão provas de força, as grandes proezas e os heróis decididos. Se nem nos podes salvar, por que te intitulaste rei? Repetiu o ladrão, e havia nas suas invectivas uns restos de esperança. A esperança de que o poder do Cristo se revoltasse e os três companheiros retornassem vitoriosos ao mundo. Mas o bom ladrão, o que se deixara ferir pela luz que se desprendia do rei dos judeus, se indignava e altercava com o companheiro. Entre ladrões, o Cristo gemia a sua solidão. Entre ladrões, o Cristo se submetia à vontade do Pai. Entre ladrões, testemunhado por ladrões, a tragédia da cruz conhecia a sua hora extrema. Do pregar a cruz, podemos ver para sempre os três seres confundidos na treva, irmanados pelas dores físicas. No alto do Calvário, como três náufragos, podemos ouvir para sempre o diálogo entre os ladrões, as palavras daquele que prolongava o eco dos inimigos do rei dos judeus e as advertências do ladrão que a proximidade de Deus santificara e de quem se disse que fizera da pena infamante um martírio glorioso. E não temes a Deus, nem mesmo estando a seu lado no mesmo suplício, dizia o bom ladrão ao seu companheiro. Eram grandes e simples estas palavras, porém foram as palavras trocadas entre o Senhor e esse ladrão chamado Dimas. Essas sim é que foram grandes. Dimas, que a legenda diz ser o filho de um salteador do deserto. Palavras trocadas entre o homem endurecido pela miséria e pelo mal e o Messias e Salvador do mundo. Palavras de amigos, de companheiros e de irmãos. Palavras de tripulantes do mesmo barco em naufrágio. Palavras de sofrimento, palavras de esperança, as mais extraordinárias palavras de esperança que se disseram dois seres, um curto diálogo conhecido, um diálogo essencial em que tudo foi dito. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, pediu o ladrão. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Nenhum diálogo é maior e mais belo do que esse. Dois miseráveis, dois condenados, duas vítimas, dois homens batidos, ensanguentados, dois homens sedentos, dois homens dilacerados, dois homens na agonia, dois homens nas trevas, cercados pela solidão, dois homens abandonados pela misericórdia. E eis que um reconhece no companheiro de miséria o próprio Deus e pede para segui-lo. E quando a hora da morte soou para os dois, Cristo partiu primeiro e logo seguiu o ladrão, não mais como um fugitivo, não mais como um perseguido, mas o seguiu o ladrão na viagem ao paraíso, como um pássaro segue outro pássaro ao encontro do ninho desconhecido.